Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Nessa aula, nós estudamos sobre os ditos do profeta. Na aula passada, nós estávamos estudando sobre alimentação e suas etiquetas. Quais são etiquetas que foram ensinadas por Sagrado Alcorão, pelo Santo Profeta dentro do islamismo. Mas antes de começar a falar sobre isso, é importante manter a prática e ler Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para Santo Profeta, né? Eu vou recitar em árabe, mas depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Como eu falei, nós iremos continuar dando sequência nos ditos que nós estávamos estudando na aula passada sobre etiquetas da alimentação, de comer, como devemos comer, quais são etiquetas, né? Na aula passada aprendemos que devemos comer com a mão direita, devemos comer da nossa frente, né? Não devemos colocar muito. E continuando com isso, o primeiro dito do hoje, narrado pelo Hazrat Anas, relata que Santo Profeta, quando terminava de comer, lambia seus três dedos e dizia: se um bocado de comida cair de mão de qualquer um de vocês, ele deve pegá-la, remover qualquer impureza e comê-la, e não deixá-la para Satanás. Ele também nos orientou a limpar o vaso, dizendo: vocês não sabem qual parte da sua comida é abençoada. Então, aqui, Santo Profeta deu algumas orientações. Primeiro, obviamente, na época, comiam com a mão, né? Hoje nós podemos imaginar com colher, talheres, né? Ele não deixava a mão suja da comida. Ele, depois de comer, ele lambia os seus dedos. Do mesmo jeito, nós também não devemos deixar sujos os nossos pratos, colheres, talheres, né? E devemos limpar bem, até para valorizar a comida, essa dádiva, né? Que Deus nos deu, alimentação. E depois também, Santo Profeta, outra coisa muito importante é que quando cair comida, você tira, você pega e tira poeira, tira a impureza e lê Bismillah e come. Lê o nome de Allah, né? E come. Há situações em que você não pode aproveitar com a comida que caiu no chão ou no outro lugar, caiu mesmo, né? Ou a comida é assim, molhado e pegou poeira, alguma coisa, e não tem como limpar, aí nesses casos, tudo bem, mas se você pode aproveitar a comida, você deve pegar, limpar e aproveitar a comida, porque isso é algo muito importante, porque Deus Todo-Poderoso, é, muitas vezes já a pessoa até nem pode imaginar, né, que teve comida todo dia no seu tempo, nunca teve esse problema, nunca teve falta de comida, da alimentação, mas as pessoas que têm esse problema, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente faz a distribuição das quentinhas, né, a gente faz essa ação social, a gente vê isso nos rostos das pessoas que recebem essa comida. Para nós até pode ser uma comida simples, uma coisa pequena, uma coisa muito normal, mas para as pessoas é tudo, aquele que não comeu nada durante o dia. Então, às vezes as pessoas ficam comendo
pegando dos sobrados outros, do lixo, né? Infelizmente. E aí, nesses momentos, você consegue imaginar, consegue ver a importância de cada coisa, né? Por isso é importante que nós valorizamos a comida e a gente não desperdiça, até porque quem faz esse desperdício não é uma ação de um crente, de um verdadeiro muçulmano. É considerado como uma ação de Satanás, como foi falado aqui, né? Então não devemos fazer isso. E a outra coisa também, que devemos acabar a comida. Muitas vezes a pessoa coloca muita comida e depois sobra. Não tem como você colocar de novo de volta para o prato, para a panela, né? Aí no caso, você pega pouca comida, aí você come. Se precisar mais, você coloca mais. É bem melhor do que você deixar sobrando no seu prato, porque aí não tem volta. Seria a mesma coisa se você colocar pouca sal. Se você está em dúvida, colocar pouca sal. Por quê? Porque aí você pode colocar mais. Mas se você colocar mais, não tem como tirar sal. E do mesmo jeito, é importante que a gente coloque pouca comida. Se a gente tiver em dúvida, vou acabar ou não, coloca pouco. E aí depois de acabar aquilo, pega mais. Você pode pegar mais, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Mas deixar no seu prato não vai ser mais aproveitado. Aquela comida vai ser jogado no lixo. E para aproveitar com aquela comida é importante que a gente coloque pouco nos nossos pratos. Depois, outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Anas bin Malik, relata que ouviu o santo profeta dizer: aquele que deseja que sua casa seja abençoada por Deus Todo-Poderoso, deve lavar as mãos e gargarejar a boca antes de comer e também depois de comer. Essa é a evolução do alimento ingerido. Quer dizer, e hoje nós temos essas provas científicas também, né, que as bactérias, como ficam pegando as nossas mãos, as coisas que a gente usa dia a dia, as chaves, celular, outras coisas, carteira, né? Às vezes a gente fica assim, eu lavei mão, e depois não fiquei com nada, só não saí de casa, só mexi no celular, mas a gente nem sabe quantas bactérias a gente tem com celular, né? Com chave, com carteira, com dinheiro, né? A espécie de dinheiro. Então, para a gente proteger de qualquer maldade, qualquer doença, é importante que nós, antes de comer e depois de comer, antes de comer, eu já expliquei, né? Porque é importante. Porque qualquer hora a gente pode ter pegado uma bactéria, alguma coisa que pode dar infecção, pode dar alguma doença. Então, é sempre importante que a gente faça a higienização antes de comer. E depois também é muito importante lavar a boca, porque quando você come, você deixa muitos resíduos, muita comida assim assobrando na sua boca, nos dentes, né? E se você não limpar, se você não lavar a boca, aquela comida vai gerar bactérias, vai criar várias bactérias dentro da sua boca que podem dar alguma doença, podem dar alguma infecção, podem fazer qualquer mal, né, para o seu sistema de imunidade, né, para a sua defesa do corpo. Então, você pode sofrer qualquer tipo de doença. Por isso, tanto antes quanto depois, para isso também, veja só, uma coisa, você está protegendo a sua saúde, mas além de você estiver protegendo a sua saúde, você ainda está fazendo alguma coisa que Deus está abençoando você. Veja só, é a coisa ligada com a nossa saúde, puramente. Você lavar a boca, lavar a mão antes e depois da comida, né? Mas, eh, se a gente ver no lado espiritual, o Santo Profeta diz que Deus vai abençoar você. Então, é importante que nós tenhamos essa noção das coisas, que uma coisa a gente vai estar protegendo a nossa saúde, seguindo essas orientações e essas etiquetas, mas por outro lado, a gente também, por ter obedecendo Deus Todo-Poderoso e fazendo essas coisas, a gente vai ganhando
bênção do Deus Todo-Poderoso também. E as nossas comidas, a nossa casa vai estar abençoado por Deus Todo-Poderoso. Então, isso não é algo só para proteger, até porque o corpo é algo sagrado, não é? As pessoas acham que eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, mas não é verdade. Você não tem esse direito, até porque o corpo não é seu. O corpo nunca foi seu. Então você não tem direito de fazer o que quiser com seu corpo. Você só pode fazer aquilo que Deus mandou fazer com seu corpo. Deus, do mesmo jeito, quando você compra um produto, você tem um manual de uso, né? Como deve usar, quais são as precauções. Com o corpo também. Quando Deus criou o ser humano, Deus mandou a palavra de Deus, o manual do uso, como deve usar o corpo, a nossa vida, a nossa saúde, né? Então, são essas orientações, essas etiquetas que é importante que esses conselhos que a gente siga, que a gente obedeça, para que, por um lado, a gente proteger fisicamente a nossa saúde e também são para que sejamos abençoados por Deus Todo-Poderoso, por ter feito aquilo obedecendo Deus Todo-Poderoso. Um outro assunto muito importante que é muito assim, tem dois lados, né? E por isso eu coloquei vários ditos que para que possamos entender melhor sobre esse assunto, narrado pelo Hazrat se relata que Santo Profeta proibiu que uma pessoa bebesse água ou líquido, né, em pé. E o narrador Qatada perguntou a Anas, né? E quanto a comer? Tudo bem, para beber, Santo Profeta proibiu. E sobre o comer? Ele diz, isso seria pior. Então, tanto comer quanto beber, Santo Profeta proibiu que a pessoa se bebesse ou comesse em pé ou andando. Então, isso é uma regra geral que nós devemos ter em conta, que quando nós estejamos em casa, quando nós estamos num lugar tranquilo, onde nós podemos pegar água e sentar, devemos pegar água ou comida mesmo e beber, porque esse é preferencial. Isso assim é melhor e assim deve ser feito para não engasgar também, para também ficar comendo tranquilamente, bebendo tranquilamente, né? Mas por outro lado, tem outro dito do Santo Profeta também, que é narrado pelo Hazrat Ibn Umar, relata que na época do Santo Profeta, um companheiro está contando isso muito depois da época do Santo Profeta, por isso ele está dizendo que na época do Santo Profeta comíamos caminhando e bebíamos em pé na hora da necessidade. Quando havia uma necessidade, quando a gente está andando, a gente está na viagem, a gente está numa guerra, batalha, né? Ou estamos noutra expedição, nós comíamos andando, bebíamos em pé. Então, por um lado, Santo Profeta proibiu, mas por outro lado, permitiu também, nas certas condições e nas certas necessidades, né? Quando há uma necessidade em que a pessoa não pode fazer uma pausa para a comida, não tem lugar assim adequado para sentar e beber, né? Precisa continuar na sua viagem e tudo mais. Aí, nessas situações, Santo Profeta permitiu e, inclusive, ele mesmo fez isso, como ele disse, que comíamos enquanto a gente estava caminhando e bebíamos em pé. Essa é a beleza do islamismo e os ensinamentos do Santo Profeta, que não tem uma regra assim que não, seguindo isso, você tem que fazer assim, assim, assim. Tipo, não tem o meio termo, né? A mesma coisa acontece, inclusive, há uns dias atrás, alguém me perguntou sobre qual é o nosso ensinamento em relação ao perdão, não é? Para perdoar a pessoa, né? Eu falei que é exatamente esse também é uma beleza do islamismo. O islamismo não fala, por exemplo, que olho por olho, dente por dente e assim sucessivamente, fazendo a vingança por vingança, né? Esse era o ensinamento que foi ensinado, que foi revelado para o profeta Moisés, para o seu povo, porque eles eram escravos, eles eram muito maltratados, eles eram subordinados e tudo mais, e precisava levantar as suas emoções, suas
zelos, né? Por isso foi incentivado a fazer essas coisas para vingar. E depois, no tempo de Jesus Cristo, que paz de Deus tenha sobre ele, foi dado outro ensinamento, quando, na época, os religiosos, os judeus, eles estavam muito mais, assim, rígidos, né? Muito mais, mesmo tentaram matar o Jesus Cristo, o profeta de Deus. Então, nessa época, já era outro ensinamento que Jesus Cristo, que paz de Deus tenha sobre ele, trouxe. Que se alguém bater numa face de rosto, você mostra outro face do rosto, né? Para perdão, para um ensinamento de humildade, de perdão, né? Mas no caso do santo profeta, que paz de Deus tenha sobre ele, o ensinamento não é para um certo tempo. Ao contrário, dos ensinamentos anteriores, é o tempo para sempre. O Alcorão é para sempre. Então não poderia ser ensinamento um só. Por isso, no Sagrado Alcorão, Deus Todo-Poderoso diz que na hora de fazer essa decisão, se você vai perdoar ou não, você tem que ter em conta duas coisas. Se perdoando a pessoa vai, o estado da pessoa vai melhorar, aí no caso você pode perdoar. Se a pessoa vai ter uma reforma. Mas se a pessoa vai piorar, se uma pessoa vai é criminosa, se uma pessoa já está fazendo não é um erro que aconteceu, não é? Não é uma pessoa que aconteceu um erro, então ele não vai fazer mais. Mas na verdade, se tiver uma pessoa que já é criminosa e tudo mais, aí nesse caso não é permitido perdoar e sim deve castigar, deve dar o castigo, né? Obviamente, as autoridades, né? Então, tem esses ensinamentos que o santo profeta trouxe, né? Os ensinamentos intermediários, os ensinamentos que são moderados, os ensinamentos que não são de um lado ou do outro lado, extremamente inclinado para mostrar uma coisa ou extremamente inclinados para mostrar coragem ou bravadura, né? São ensinamentos é, que, que tem que utilizar a sua cabeça, tem que utilizar a sua mente, tem que utilizar o seu raciocínio para você decidir as coisas. Aqui também, como a gente está falando aqui, você pode beber em pé, como foi falado, nas situações em que for necessário, você pode beber em pé, não há proibição, mas sim, se você tiver um lugar, você pode beber, você pode comer tranquilamente sentado, você deve fazer assim. Outro dito de santo profeta, narrado pelo Hazrat Ibn Abbas, relata que santo profeta proibiu que se respirasse ou soprasse em um copo em que se beba. Então, isso também, veja só, são coisas que 14 séculos atrás ninguém poderia imaginar, né? Por exemplo, na nossa boca tem várias bactérias que, enquanto estiverem na nossa boca, é tudo bem, inclusive ajudam para nosso sistema de defesa, nossa imunidade, inclusive a saliva também. Mas assim que sair da nossa boca, assim que misturar na ar, já fica prejudicando para a nossa saúde. É por isso, se alguém jogar fora a saliva, cuspir, não pode depois engolir, porque aquilo já é algo sujo, já pegou ar, já pegou, já saiu fora da boca, então não pode voltar. Do mesmo jeito, quando nós respiramos, nós sopramos, ou mesmo quando a gente espirra, né? Tem várias bactérias que saem da nossa boca com esses respiros, com quando a gente sopra. E se a gente soprar numa comida, numa bebida em que a gente vai comer e a gente vai beber, essas bactérias vão ser colocadas nessa alimentação nossa e que podem prejudicar a nossa saúde. Por isso é importante que essa etiqueta também seja considerada, além de ter uma bênção de Deus, para que quando a gente faz isso, obedecendo a Deus, a gente ganha a bênção de Deus, mas além disso, também é algo que preserva a nossa saúde,
física, a nossa saúde corporal. Que quando você, por exemplo, muitas vezes você tem alguma, por exemplo, você está bebendo uma xícara de leite quente, né? Ou uma chá com leite, ou alguma coisa quente mesmo, né? Às vezes as pessoas sopram para esfriar. Então, isso, Santo Profeta disse que não deve fazer numa comida, numa bebida, para esfriar ou para outros motivos, porque isso pode causar. Obviamente, isso foi proibido porque tem alguns danos que podem causar na nossa saúde. E para finalizar, o último dito sobre isso, narrado pelo Hazrat Huzefa, relata que o Santo Profeta nos proibiu de usar sedã ou brocado e de beber em vasos do ouro ou prata. E diz: Isso é para eles, quer dizer, para não muçulmanos, neste mundo e para vocês no outro. É óbvio que sedã, né, as mulheres podem usar, os homens não podem usar, né? Mas para comer e beber nos vasos e nas panelas de ouro e prata não é permitido. Então, por isso, antigamente havia essa prática muito comum na Arábia Saudita e naquelas regiões, né? Por isso foi proibido isso, que não seja utilizado a prata ou o ouro, as panelas dessas do ouro e de prata para utilizados, né? Porque essas coisas devem, isso além, não tem nenhuma vantagem, não tem porque se você pode comer numa xícara de vidro, numa xícara de normal, mesmo que seja do plástico ou outro, por que que você tem que ter uma xícara do ouro, né? Isso traz um elemento de mostrar para as pessoas, né? Para mostrar que você tem essas panelas, você tem ouro e tudo mais. Ouro, sim, serve para joias, para as mulheres. O ouro também não é permitido para os homens, né, para vestir, né? Mas além disso, né, panelas de ouro e prata, tanto para homens quanto para as mulheres, não é permitido. E Santo Profeta diz que essas são coisas de luxo, essas são coisas podemos dizer que não combina com os crentes, não combina com os muçulmanos nesse mundo. Esse mundo, essas coisas podem servir para não muçulmanos, mas no dia do juízo final, no mundo de além, Deus Todo-Poderoso vai providenciar essas coisas para os crentes, para os muçulmanos também. Então, essas são algumas etiquetas de alimentação, de como nós devemos comer, né? E aqui eu vi uma pergunta que eu gostaria de responder, e quanto a soprar uma bebida quente como o café? Como eu respondi sobre isso, né? Que nós não devemos soprar numa comida ou bebida. Inclusive, eu acho que é só nesse momento que a maioria das vezes as pessoas sopram na bebida, né? Quando é quente para esfriar, né? Mas como eu expliquei, quando a gente sopra, quando a gente respira para fora, ainda por cima com aquele sopro forte, né? Que a gente puxa, aí traz várias bactérias que dentro da nossa boca não fazem mal nenhum, mas assim que eles misturam com o ambiente de fora, eles trazem podem causar danos para a nossa saúde. Por isso, tem muitos outros meios para esfriar a comida, a bebida, né? Se está numa xícara, você pegar outra xícara e colocando um para o outro, 30 segundos você já consegue esfriar a bebida. Tudo bem, pessoal, então. Obrigado pela participação. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês. Tchau, tchau.